Então, eu sou Andréa Flores, eu sou palhaça há... Toda vez eu paro para fazer essa contagem, porque eu me perco um pouco, mas são 16 anos. São 16 anos de palhaçaria. É... E de teatro eu tenho 23. É isso. Então, na verdade, eu tenho mais tempo como palhaça do que não sendo palhaça, né? Sou professora da Escola de Teatro e Dança da UFPA e sou fundadora do Coletivo Xoxós, que é uma grupalidade da cidade. A gente trabalha com comicidade, mas a gente trabalha especialmente com o protagonismo de mulheres. Essa que é a nosso caminho, né? Pois é, né? Na verdade, eu não sei te explicar ao certo como é que isso tomou conta da minha vida assim, porque o que eu sei é de uma paixão. Quando eu encontro com a palhaçaria, eu acho dificílimo, né? Extremamente difícil. Eu era uma aluna ruim, né? Eu adoro falar isso para os meus alunos, porque a primeira coisa que mata a gente na palhaçaria é a expectativa de dar certo, né? De funcionar. Então, eu era uma aluna ruim, e eu era tão ruim, achava aquilo tão difícil, que aquilo me pegou. Eu disse, mas eu vou pegar, eu vou em frente. E aí eu comecei a fazer uns mergulhos mais profundos, de pesquisa pessoal mesmo, de autonomia. E acho que isso acabou me pegando, porque é isso, ou você se dedica numa coisa que você acha que é difícil, que te instiga, ou você afasta e simplesmente deixa pra lá, né? Mas nesse caso eu realmente estava encontrando uma paixão. E aí eu fiz um mergulho e daí não saiu mais. Então, até hoje, a palhaçaria, as comicidades, de uma maneira geral, me provocam. É um lugar de desconforto, não é confortável para mim. E aí eu me sinto, eu digo, opa, aqui tem coisa. Onde tem desafio, tem uma coisa legal para mim, né? Para minha vida, de aprendizado e para eu dividir com os outros também. Eu acho que o caminho do cômico, de uma maneira geral, seja em palhaçaria, seja em outras comicidades, eu acho que é um caminho de autodescoberta também. O riso, de uma maneira geral, está muito massificado. Quando a gente fala em estudos do cômico, quando a gente conversa sobre o riso, a gente se encontra com uma massificação muito grande. Então a gente tem a cultura de massa, a gente tem a cultura televisiva produzindo esse humor, essa coisa, enfim, tem coisas positivas, mas no geral é terrível, né? É extremamente massificante. E o riso é alienante nessa hora. Mas quando a gente mergulha num trabalho de criação, de pesquisa, dentro da palhaçaria e em outras comicidades que são possíveis, a gente vai descobrindo que o caminho do cômico é um profundo caminho de autodescoberta. A derrisão é esse contato consigo e com o mundo de uma maneira muito singular, que me dá um olhar diferenciado, que eu entendo que pode oferecer esse olhar para qualquer pessoa. Quer você vá se dedicar à arte do cômico, quer você precise fazer uma passagem por isso como caminho para outra coisa, né? Porque, enfim, nem todo mundo vai ser palhaço na vida, né? Então, eu acho que para mim tem sido, ao longo desses anos, um caminho de autodescoberta e também de encontro. Porque aí essa é a palavra-chave para mim, né? É o encontro. Isso que se estabelece entre eu, palhaça, e as pessoas, que é o grande desafio, né? É estabelecer uma conexão. Ali aconteceu, pronto, ganhei, né? Ganhei e perdi junto. Acho que é por aí. Pô, professora, esse sonho é mais antigo que a palhaçaria, na verdade. Eu já pensava nisso na minha vida, dentro da universidade, principalmente. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de dividir processos com pessoas. Eu me sinto instigada, isso me alimenta, né? Então, quando eu entro numa sala de aula, quando eu entro numa sala de trabalho, o espaço de oficina, enfim, eu sinto um frio na barriga, não é de medo não, é de excitação. Eu gosto de gente, né? O que vem daí? E se eu lançar tal coisa, o que vai aparecer, né?
E como é que eu posso seguindo o caminho dessa pessoa? E como é que e se eu tiver que mudar os meus planos, o que vai acontecer comigo? Isso para mim é um parque de diversões, sabe? É muito instigante, é um aprendizado louco. Remexe muito a gente. É claro que tem momentos ruins, né? Tem coisas terríveis que envolvem isso, que cansam, que a gente diz assim, ah, já chega para mim, né? Eu queria ser professora, por exemplo, só de quem quisesse ser meu aluno, de fato, né? É o sonho nosso, né? Quem quer, de fato, quem tá afim de fazer esse negócio, entrar aqui, não precisa acertar não, mas a gente pode se entender aqui, pelo menos no desejo. Mas mesmo sem o desejo, continua sendo um espaço de muito, muito aprendizado, de instigar mesmo. E é muito mais na sala de aula, na sala de trabalho, que eu aprendo, que eu tiro as minhas referências, as coisas que eu preciso para fazer o meu trabalho crescer, do que efetivamente sozinha, né, nos meus processos de criação. São coisas que estão juntas, mas a hora da troca é a hora, é a chave, né, é o ouro, assim. Eu já dei aula de muitas coisas, né, dentro e fora da ETDUFPA. Então, eu sou terapeuta ocupacional também, né? E já dei aula, inclusive, de componentes de ciência médica, dessas coisas, essas doidices que a gente passa na vida. Mas, quando eu dou aula de palhaçaria, com a liberdade que eu tenho dentro da instituição onde eu estou, né, ou das minhas oficinas, para fazer do jeito como eu acredito, não é? Se me pedir para dar aula reproduzindo aquele arcabouço do jeito de fazer, que, enfim, nem sempre eu concordo, eu com certeza vou ter problemas, né? Do jeito como eu quero, quando eu dou aula de palhaçaria, eu me sinto extremamente realizada. Hoje é um espaço para mim que eu planejo, eu pesquiso, tá tudo lá, mas ao mesmo tempo eu consigo ter uma liberdade de improviso que tem a ver com o encontro, com a relação, né? Essa coisa do olhar, que a gente troca o olhar do palhaço, né? Então, eu consigo trocar o olhar e jogar, né? Então, isso faz toda a diferença, tanto para a palhaça quanto para a professora na sala de aula. E me trouxe ao longo do tempo também muito desse gosto e da capacidade de improvisar. Perceber que existem processos que estão codificados, claro, é importante, mas tudo isso precisa dar lugar, e talvez tenha a ver com o que eu sou, né? A performatividade, ao acontecimento, a ação, o encontro, os afetos, né? É a grande lição para mim da professora palhaça, né? E que acaba afetando tudo, né? E eu acabo contaminando o tipo de teatro que eu gosto de dirigir, por exemplo, né? A encenação que eu quero fazer, ela está toda atravessada por isso, pelo que eu sou, pelo que eu tenho, as minhas histórias, o meu estado, o meu ridículo, o meu possível, enfim, são coisas que acabam se misturando. Como a maioria dos palhaços desta cidade, eu bato cabeça para o mestre Marton Maués, né? O primeiro, com certeza, é um grande mestre, o que me apresenta a palhaçaria dentro da escola de teatro. Então, eu acho que é uma missão imensa essa que o Marton cumpriu, ou está cumprindo, né, ao longo do tempo, tanto de introduzir a linguagem da palhaçaria na universidade, quanto de conduzir um processo de criação, de descoberta do palhaço num espaço acadêmico, né? Seguir assim, porque é muito desafiador, né? Então ele foi o meu primeiro mestre. Seguindo e junto com o Martin também, tem uma mulher importantíssima para mim que se chama Alessandra Nogueira. Eu só vou entender isso depois, só vou perceber como as conexões vão se dando, porque uma mulher formadora, uma mulher palhaça, uma mulher negra, que eu só vou compreender depois o que é isso dentro do meu trabalho. E aí a gente sai, né? Vai para o mundo e vai conhecendo. Então, tem uma mulher, dentre as várias pessoas que vão me atravessando, chama Andréa Macera, paulista,
E foi muito importante no momento da minha vida entrar em contato com ela, porque eu já tinha algumas coisas que me atravessavam, entendendo a especificidade de uma mulher que se coloca no campo da comicidade. E a pesquisa especificamente da Andrea me faz muito bem nessa hora, né? Ela me encontra e a gente tem uma conexão que eu acho que até hoje eu penso na Andrea de vez em quando, né? As Andreas. Ela é que tem a escola de palhaças, né? Ela tem a escola de palhaças, exatamente. Isso também é uma maestria para mim, né? Olho e percebo como que essa mulher forma um sistema, tem um sistema de ensino voltado para mulheres, enfim. E eu olho isso, eu observo, eu tenho como referência. Em seguida, tem duas pessoas importantes, a Aline Marques na bufonaria, quando ela me apresenta essa possibilidade na palhaçaria e que altera tudo, toda a construção da palhaça certinha, mexe com tudo, me ajuda a fazer as minhas críticas à bufonaria e aquilo que eu também chamo de palhaçaria. A gente vai nos cruzamentos e nas crises. Eu sou cheia de crises. E a Ângela de Castro. A gente tem um encontro breve, eu e a Ângela de Castro, mas é um encontro marcante porque é muito sensível. Um trabalho sensível dessa mulher com vários palhaços que não está mais no Brasil e que trabalha numa perspectiva talvez hoje totalmente diferente da minha, mas ela me atravessa. Me atravessa com a sensibilidade dela de lidar, de criar, de construir, enfim, as estratégias e tudo mais. Eu não tive a oportunidade de conhecer Tchakovac. Tem várias críticas a Tchakovac, mas eu continuo olhando as coisas do Tchakovac, admirando de longe e buscando essas referências. É alguém que eu me espelho também. Agora eu vou te dizer, os meus maiores mestres, de fato, eu primeiro falo dos mais velhos, né? Os meus maiores mestres estão em dois espaços principais. A rua, e foi o meu grande espaço de formação, e os lugares por onde eu transitei em pesquisa. Então, não necessariamente se intitulando como cômicos, mas pessoas indígenas, pessoas que me ensinaram a rir naquilo que eu considerava que é outro, então como se fosse outro riso, mas risos de naturezas diversas, né, que ampliaram minha diversidade mesmo de referências. São mestres, são mestras, enfim, nesses caminhos. Assim, eu sou atravessada por tudo que eu já vivi, inclusive pela técnica tradicional. Então, eu estaria mentindo se eu não dissesse que eu tenho aquela coisa é um olho arregalado, é um tempo, uma identificação com Augusto, se eu quisesse dizer, é mentira, se eu disse, não, eu ignoro totalmente isso. Não, isso veio comigo, né? Eu fui amplamente e até malinamente treinada, né, nesses espaços que eu discordo totalmente de certas pedagogias, mas hoje eu não consigo te dizer exatamente estilo, assim, não trabalho com isso, impulsiono meus alunos a limarem, né, e vou me deixando mudar, modificar, me remexer a cada experiência que eu tenho. Então, nem bufonaria eu posso dizer que eu faço, assim, né? Da maneira como a coisa está posta, como tem sido sistematizado, né? A técnica, digamos assim. Não sei se bufonaria já está no Brasil no campo de uma técnica, mas existe, né? Uma tentativa, pelo menos. Então, eu não tenho um estilo. Eu tenho um corpo que eu vou entendendo como singular, como pessoal singular, e que eu vou fazendo dele um grande campo de pesquisa. Eu vou deixando chegar, né? Por exemplo, está chegando agora a influência dos mestres, que são mestres da cultura popular, do pássaro junino, por exemplo. Isso tá chegando para mim, né? Eu sou público de pássaro junino há muito tempo, então eu olho, eu me inspiro,
mas a convivência mais próxima é recente para mim, então isso está chegando também. E aí não é que a palhaça seja matuta agora, não é isso. Mas a matutagem vem e me pega, né? E eu pego ao mesmo tempo, eu já estou jogando em sala, eu faço isso o tempo todo, né? Então eu não sei te dizer realmente sobre estilo. Eu sei dizer desse corpo que já até mudou de nome, mas que é o corpo singular que está se revirando, né, o tempo todo. Ao longo desse tempo, é muito tempo, né, Rubens? São muitos anos, assim. E passo por vários momentos e tal, mas hoje eu olho e digo assim, mais importante de tudo, sabe o que que é? Tem que funcionar, mano. Tá lá diante das pessoas. Ou tu funcionas, ou então, fora do teu espaçozinho protegido, Bolha. né, da tua bolha, tu não és palhaço, entendeu? Porque na hora do pega pra capar, tem que funcionar, e vai funcionar de N maneiras, entendeu? Então tem que aprender a jogar, é o tempo, sabe, do jogo mesmo, da sacanagem, ela precisa se instaurar. Sacanagem, é isso. Sem isso, olha, nem é exatamente um jogo, né? É muito sistematizado. É um negócio que eu comecei a colocar e aí eu adoro, eu me divirto muito com eles e acho que tem muita coisa para explorar, que é o dia que a gente vai comer junto, entendeu? Chega um determinado momento da disciplina, eu não deixo muito pro final, porque senão da disciplina da oficina, né? Senão as pessoas já estão muito achando que elas são ótimas, que elas já têm uma coisa. Quando eu percebo que o estado, que a máscara começou a contaminar as pessoas, assim, já começaram a gostar, aí eu lanço essa, né? Então eu peço no dia seguinte, traz uma comida de casa. Qualquer coisa, pode ser um bombom que seja, né? Mas o que é qualquer comida, né? Traz isso. E aí eu coloco em duplas as pessoas para comerem junto, né? Os cômicos. E aí tem algumas coisas que eu vou apontando, então, e eu gosto para me divertir mesmo, eu faço de sacanagem. Bora ver qual comida é mais gostosa, como é que vocês convencem quem tem a melhor comida. E é bacana porque tem um que levou assim, eu já falei que podia um bombom, né? Levou literalmente um bombom. E tem outro que leva uma vasilha com uma comida que preparou, né? E quem ganha, né? E o bombonzinho tem que render lá. Então a gente brinca com isso e eu adoro, que aí vem muita coisa, né? Isso pra mim é obrigatório. Quando eu não consigo passar pelo comer junto, eu fico, ai, as pessoas se lambuzam. Aí eu começo a sacanear, falo, olha, vale quase tudo, né? No limite do respeito e do consentimento. Vale quase tudo para provar que a tua comida é melhor que a do teu parceiro. E aí tem nós, temos que se passam, né? Aí vai, daqui a pouco um tá comendo a comida do outro, sai abraçado, sai brigando, sai de todo jeito, assim. Eu adoro. Eu sempre passo por isso. Mas tu sabes de uma coisa? Eu acho que a gente tem um problemão na palhaçaria imenso, que é o que eu tento no Laboratório Criaturas, por exemplo, né, também desenvolver, que são as pedagogias. Né? São pedagogias violentas, muito. E acho que o tempo dela já deu. Né? Eu vivi muito isso. Traumatizante. Traumatizante. Então, provocar sim, instigar sim, mas tem uma linha muito tênue com o exercício de poder, né? Então, eu preciso estabelecer com quem está em formação, durante todo o período da formação, o grande princípio da palhaçaria, que é o encontro e o prazer. Eu preciso desenvolver isso. Ninguém vai chegar a um lugar de comicidade, de prazer, de rir com, não de rir de, né? Por meio da pressão psicológica, né? Por meio da autoexposição num estado de ridículo que não é para trazer o seu ridículo para a cena, é simplesmente para te colocar num estado de diminuição, né, da tua potência. Quando na verdade a exposição do ridículo é para aumentar, é para eu me libertar. Né? Então também isso, né? Eu sinto que essa geração, a nossa, a minha também,
está bastante intolerante já, né, com esse tipo de pedagogia violenta. A gente tem que saber como chegar, né? Porque não adianta, a gente faz palhaçaria na Amazônia, no Brasil, na América Latina, sabe? Ao sul e no cu do mundo, entendeu? Não vai, mano, não tem como. Não vou querer reproduzir o que veio dentro de uma nau portuguesa. Não vou fazer isso, Perfeito. sabe? Porque o que é a palhaçaria real, né? A tradição de onde? De De quem, né? quem, entendeu? Porque nessa hora, e olha que eu respeito muito as tradições, mas dá uma vontade de dizer, foda-se a tradição, essa pelo menos, porque aqui não cabe, o corpo não sustenta isso. Passei e eu reproduzi, eu fui também por esse caminho, porque já são muitos anos, eu comecei fazendo isso. E o interessante é que eu me sentia incomodada, mas eu entendia que era desse jeito, né? Lá no comecinho. Até você mudar o processador, né? Porque até nisso a gente é colonizado. Eu recebi, eu vou reproduzir isso aqui, eu tenho que reproduzir o que está vindo, né? Enquanto for igual, eu vou ser aplaudida, tá fazendo tudo certo, né? E aí tu entendes que o tempo vai te convocando outra coisa, né? Enfim. Pois é, eu me lembrei, assim, tem as coisas que vêm na memória, né, de imediato. Eu me lembrei de uma experiência com a Aline, inclusive, né, com bufonaria, que a gente passou por várias coisas, a gente não começou por aí, né? Então o corpo já estava pegando fogo, né? Já estava num nível outro de concentração de disposição. Quando de repente, não sei se foi assim mesmo, como eu estou te contando, ou se eu já inventei isso da minha Tu memória, lembra, né? a gente se dividiu a gente em grupos assim, e a gente já estava naquele estado, tá todo mundo, né, meio torto, meio alterado. E aí ela tinha um pedaço de espuma na mão que ela batia assim no chão nessa hora, né? Vamos lá! É a hora da cantata de Natal. Do nada, assim, né? Cantata de Natal. E a Aline, ela é gaúcha, né? Ela é branca, ela tem o cabelo louro, ela tem o olho claro. E ela dizia, cantata de Natal pro meu filho, bem branquinho, bem lourinho. Ah, aquilo pega, né? Aquilo pega. Aí todo mundo fazer cantata de Natal pro meu filho, ela uma auto-chacota, né, da sua branquitude, e chamando a gente, né, pra brincar com isso. Então, meu filho vai sentar aqui, no imaginário, né, e a gente vai fazer a cantata de Natal pra ele e tem que fazer bonito. Não, aquilo foi. Aí, no jogo de improvisação, que eu gosto muito, né, dá um mote e a improvisação acontece. E aí foi muito, muito legal, porque tá aí uma marca importante, né? Eu já tinha no meu trabalho, mas é uma coisa assim, que é o atravessamento étnico-racial, atravessamento de classe, que hoje, isso é muito recente, uma pesquisa recente para mim, mas eu acho que tem tudo a ver com uma bufonaria latino-americana, né? Menos esse corpo que se deforma, né, e simplesmente vai e faz a coisa do capacitismo, né, para produzir um riso esquisitíssimo, e muito mais um corpo absolutamente político, crítico, marginal, né? E que é isso, a gente foi pra cantata, eu e o grupo que tava, e sabe, era noite feliz e todo mundo querendo matar o menino branquinho. E ao mesmo tempo é uma criança, então a gente tinha um cuidado com a criança, porque o problema não é a criança, assim, um monte de um nó na minha cabeça, assim, sabe? Muito gostoso de brincar. Se eu faço esse jogo, eu peguei o atravessamento e faço, eu digo, filho do patrão. O filho do patrão vai entrar na sala, ele é assim, aí eu descrevo, ele é bem branquinho, tem todos os brinquedinhos dele, e as pessoas já estão, né, nesse estado. Doce. Ele tem tudo que ele quer, o pai dele é rico e tá pagando a gente, se a gente fizer direitinho a gente vai comer hoje. Aí lá veio o filho do patrão. Os animadores de festa, né? Só a galera que já fez aniversário. Todos nós, né? Que já ganhamos a vida animando festa, que a gente sabe muito bem o que fazendo é. cabeção, né? Não deixa te prenderem.
Começa por aí. Não deixa prender. Não existe técnica que seja eficaz, que seja válida, se ela te aprisiona, se ela prende teu corpo. Né? Começa por aí. Quase eu desisto da palhaçaria pelo aprisionamento do meu corpo. Né? Então, não deixa te prender. E o segundo, que eu acho que eu digo, efetivamente esse eu falo dos alunos, esquece o compromisso com o sucesso, se puder, né? Esquece. Se não tiver como esquecer compromisso com o sucesso, você pode fazer várias coisas no teatro que vão pedir de ti, né, um alto padrão de sucesso e de performance, assim, uau, né, que vai ser ótimo. Na palhaçaria, não. Você está disposto, né? Está disposto a enfrentar o fantasma, né? A olhar para isso, então vai ser bom. Se não, a gente pode tentar procurar uma outra coisa no teatro que seja da virtuose, né? Do bem falar, do bem caminhar, né? Do fazer as coisas todas tem que vai lá, né? Aí aqui tudo isso vira prisão, né? Então esquece sucesso e tem que mergulhar. Rubem, eu era uma aluna muito ruim. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu me sentia assim tão péssima que eu fui vestindo as coisas que depois eu fui amadurecendo que seria palhaça, né? Mas eu mudava a roupa, mudava a maquiagem, eu entrava num ônibus e eu ia me embora, sabe? Assim, ia pra rua, eu saía do trabalho, eu saía dos espaços, ia pra rua, porque assim, não é possível, tem alguma coisa que eu tenho que aprender aqui, ninguém me disse pra fazer isso. E eu que fui, porque tinha uma coisa que isso que eu te digo, é tão difícil, esse negócio que é tão difícil, geralmente tá mostrando pra gente, né, aonde você tá gostando, o teu lugar de interesse, porque, peraí que isso aqui tá me chamando, né, isso aqui tá me convocando. E ninguém vai te dar isso. Tu vais ministrar uma oficina de 100 horas, maior que a disciplina da ETEDUFPA, mas abrir uma escola, né? E se a camarada, não resolver que vai fazer o seu movimento singular, pessoal, seja lá em que caminho for, aquilo não vai ficar, porque não se aprende na escola, na oficina, não se aprende na relação, sabe? É por isso que eu digo, a técnica não pode aprisionar, porque relação a relação tem que funcionar no encontro, funcionou ótimo, não funcionou, não tem que procurar, né? E essa coisa do sucesso, sabe? Então, eu sou ótimo, já tenho um palhaço, já cheguei, esse lugar aqui que não vai mudar nunca, que é duro, parece um mármore que eu vou segurar, senão eu tô fudido. Isso tem cara de palhaço, mas não é, né? Não é.